inspirar, né, a partir desse filme, ilustrar imagens sobre o que pode ser, ter uma ideia do que é o campesinato, um tipo de campesinato, né? Gente, a palavra campesinato, muitas vezes ela é vista de uma forma preconceituosa, observando mais aquele aspecto do arcaico, do tradicional, do atrasado, e isso é nada mais do que uma distorção da palavra, né? É algo que a nossa sociedade urbana joga o campesinato para esse lado. O que é o campesinato? Né? Ele tem uma força atual desse uso que é muito político. Além de ser tratar uma organização social, é uma organização política. Tem um peso político. O campesinato surge enquanto um grupo social com esse peso. Aí eu vou lembrar, né, daquele comecinho do filme que nós vimos na aula sobre outras economias, né? Que foram eles, né, que foram as principais vítimas do processo de acumulação primitiva na Inglaterra, que precedeu a Revolução Industrial, que foi a tomada de terras, foi a tomada de recursos naturais por parte do parlamento inglês que surgia, né, com as leis liberais de mercantilização da terra. E para a gente puxar para o contexto brasileiro, todo mundo deve saber o que foi a Guerra de Canudos, se a gente fizer essa revisão histórica. Guerra de Canudos, que foi um movimento no interior da Bahia, logo após a proclamação da República, liderada por um fanático, o Antônio Conselheiro, mas que foi, né, movida por sertanejos camponeses, que estavam, de certa forma, manifestando várias demandas, mas uma delas é a luta pela terra, é a luta por dignidade do próprio campesinato. Lembrando que, pelo menos que se há registro na história brasileira, foi o único movimento que não se rendeu. Né? Essa aqui é parte do filme, A Guerra de Canudos, inspirado no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e fala, né, o Canudos terminou com 4 resistentes que não se entregaram. Vou passar rápido essa parte, que é uma leitura dos nomes, né? Como que esses nomes foram mudando, mas a coisa, ela se manteve, por mais que ela se transformasse com os impactos socioambientais, os nomes mudaram mais do que o grupo social, né? O camponês, né, antes da década de 50, que depois tomou para ligas de camponesas, que foram uma luta nacional. O pequeno produtor, na década de 70, quando reduziu o que é o campesinato para para um grupo que produz em pequena escala, né, reduzindo o significado. Na década de 80, a, a referência ao campesinato se diversifica, então vem as lutas diversas dos quilombolas, dos gerazeiros, dos ribeirinhos, dos caiçaras, das catadoras de coco de babaçu. Quer dizer, várias categorias para entender esse sujeito. Entre a década de 80 e 90, na verdade na década de 90, né? A partir da década de 90, impõe o nome agricultura familiar, dando mais uma vez essa ideia de um produtor, porém baseado no trabalho familiar, né? Reduzindo o campesinato a uma produção de agricultura e não de todas as outras questões que envolvem o campesinato. Hoje nós temos aí vários termos, né, para ser utilizados. Na verdade, o campesinato volta agora com poder, com essa força política e histórica que ele tem. Lembrando que sempre teve também essa contraposição ao latifúndio. Baseado lá no que vocês leram no blog sobre a agricultura capitalista, a agricultura empresarial, né, e a agricultura camponesa, ele tenta fazer essa diferenciação de entender os vários interesses, os vários aspectos envolvendo a agricultura, a produção de alimentos no mundo. Essas diferenças, segundo ele, estão basicamente ligadas aos objetivos de cada agricultura e os mecanismos de cada uma, né? Tem um resumo bacana aqui que fala sobre o seguinte: a produção doméstica, que seria o campesinato estrito sensu, em que ele coloca, né, essa tabela em que o menos é não e o mais é sim. Então, desculpa, não e sim o quê, né?
não é mercantil ou é mercantil. O menos significa não mercantil e o mais que é mercantil. Na produção doméstica, o resultado da produção não é mercantilizada, os outros recursos utilizados não é mercantilizado, a força de trabalho também não. Qual que é o objetivo? O autoabastecimento. Produzir alimentos para se abastecer. Na pequena produção de mercadoria, apenas o resultado da produção é mercadoria, ou seja, aquilo que você produz, entrega para o mercado, logo mercadoria. Mas os outros recursos envolvendo a produção não são mercantilizáveis. Eu mesmo produzi esses outros recursos, como água, fertilizante orgânico, defensivos naturais orgânicos. A força de trabalho também não é mercantilizável, é a própria força de trabalho familiar. Objetivo: sobrevivência. E a produção simples de mercadoria, o resultado da produção pode ser mercantilizada, os outros recursos muitas vezes são mercantilizados também, como a compra de insumos, fertilizantes químicos, agrotóxicos, mas a força de trabalho continua sendo familiar, logo não é uma mercadoria. A força de trabalho eu não estou pagando por ela, a família está se dividindo. E o objetivo dela é geração de renda. Aqui está, né, mais parecido com a agricultura familiar. E, finalmente, a forma de produção de mercadoria capitalista, tudo é mercantil, né? O resultado da produção, que vai para o mercado, os outros recursos que colocam na produção, e a força de trabalho também. Eu contrato, né? Pode ser chamado também de agricultura patronal, que é a agricultura em que tem a relação do patrão com seus empregados. E o objetivo dela é mais-valia, é eu extrair a força de trabalho dos meus empregados para eu obter lucro. O campesinato envolve tudo, né, tudo que não é a produção capitalista, visto que a força de trabalho sendo familiar, isso envolve o campesinato. É um dos principais aspectos do campesinato. A agricultura familiar está mais próxima dessa parte aqui, né, quando tudo é mercantil, menos a força de trabalho. Já a capitalista, né, é o agronegócio que nós falamos tanto por aí, em que tudo é mercadoria. Aí, gente, o campesinato, nós podemos dizer assim que tentar definir o que é o campesinato, tudo que envolve o campesinato, que não é só o trabalho familiar, igual eu acabei de falar. O campesinato envolve o trabalho familiar, a produção no agroecossistema. Um agroecossistema é a agricultura envolvendo com o ecossistema, né, com a ecologia do local, em que a unidade doméstica e a unidade produtiva são as mesmas, né? A pessoa mora no trabalho, em outras palavras. E sempre, gente, visando a autonomia. Esse aqui eu acho que é um dos pontos mais fundamentais do campesinato, a busca pela autonomia. A relação do trabalho familiar e o agroecossistema, a gente pode dizer que é a comunidade. O que é a comunidade? É essa aproximação de vários agroecossistemas envolvidos por relações de proximidade, né? E essa comunidade faz parte também desse trabalho familiar. Lembrando que a ideia de família, né, gente, é bem complexa. Ela não se resume apenas ao microcosmo. Tem algumas comunidades que dizem que família é aquela que come na mesma mesa. Tem outras que dizem que a família é uma relação complexa que só envolve as mulheres de uma parte, os homens é outra. Cada comunidade tem a sua forma de entender a família. Mesmo com essa diversidade, nós podemos dizer que a comunidade faz parte do trabalho familiar do campesinato. A comunidade está dentro desse trabalho familiar. E como que a comunidade pode, né, favorecer? Por que é importante dizer que o campesinato pressupõe o envolvimento com a comunidade? Porque a partir dele você tem a base de recursos, envolvendo os vários agroecossistemas do local, né? A base de recursos, vocês devem ter lido lá em Plog, né? O que é? É o capital ecológico, é o acúmulo do ecossistema local que eu direciono para a produção de determinados produtos. Uma comunidade, ela tem um envolvimento natural de um com o outro, né? Se o que trabalha na propriedade que está acima do rio protege a mata
e favorece a manutenção daquele manancial de água, o que está embaixo vai ser favorecido também pela água. Mas se o de cima usar toda a água, o de baixo não tem água. A comunidade, ela entende que aqueles recursos, aquela base de recursos, é algo em comum, né? É o que eu vou falar daqui a pouco. Além disso, o que eu já tinha acabado de falar, a divisão do trabalho familiar envolve também a comunidade. A divisão do trabalho, ela começa na família, uma vez que, apesar da maior parte dos familiares participarem, né, do trabalho, pode ter crianças e idosos que não trabalham, logo elas usufruem do trabalho dos outros. E também tem aquela divisão de que cada um faz uma tarefa. Mas essa divisão, ela não se baseia só na unidade produtiva. Ela envolve também outros membros da comunidade. No momento que você precisa de fazer um trabalho em comum, os trabalhos de mutirão, emprestar o dia, a associação que, enquanto um está lutando por melhorias na comunidade, o outro está produzindo, está trocando dia com o outro lá. Né? Quer dizer, a comunidade tem esse envolvimento bem complexo. Nisso, gente, vocês devem ter lido no blog também, que é algo chamado coprodução com a natureza, né? Que o campesinato depende da coprodução com a natureza, que é o quê? Na produção que o campesinato faz, a natureza tem uma participação enorme. Sem isso, não haveria campesinato. Que é o quê? Basicamente, colocar a natureza como uma sócia daquele negócio, né? Começa pelas reações bioquímicas e físicas próprias do ecossistema, então a própria atividade biológica, botânica, o sol, a energia solar, a energia do solo, a pedogênese, que é o intemperismo das rochas, que se transforma e disponibiliza os nutrientes para as plantas, a própria complexidade da ecologia, com o envolvimento de plantas e animais, o próprio ciclo da água, com a troca de energias, né, térmicas. Enfim, tudo que a natureza faz na produção daqueles alimentos. Por outro lado, nós também não podemos esquecer que a coprodução com a comunidade é muito importante, esse envolvimento da comunidade na produção de uma unidade produtiva. Essa coprodução com a comunidade, na verdade, é um termo que vocês não devem ter lido em blog, mas, na verdade, é um termo que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado, mas diz respeito a essas relações em que a comunidade participa diretamente da produção individual de cada unidade produtiva, né? E ela é baseada em basicamente o quê? Na reciprocidade, nas trocas recíprocas, em que as relações não são necessariamente mercantis. Como eu disse para vocês, o trabalho coletivo, o trabalho de mutirão e outros que nós nem imaginamos, mas, por exemplo, até a própria freguesia de um feirante. Né? Hoje, se você quiser procurar um queijo muito bom e barato, o que mais tem é fornecedores desse queijo. Mas você tem ali, né, com aquele feirante que você sempre foi nele, você tem uma dívida com ele, relações recíprocas que faz você sempre procurar aquela pessoa. Obviamente que se tiver ruim você não precisa de comprar, mas essa relação, as próprias relações sociais, estão muito presentes na produção, diretamente na produção do campesinato. Outras questões que nós temos que falar também é a pluriatividade. O que é pluriatividade? É quando os membros da família têm que trabalhar em outros tipos de serviço que não seja na agricultura para dar manutenção da unidade produtiva, em que você reserva parte do seu dia para a agricultura, para aquele trabalho na unidade familiar. Parte para uma prestação de serviços, como isso se encontra demais nas comunidades rurais, né? Domésticas, pedreiros, segurança, trabalho na indústria também. Até também serviços agrícolas, né? Quando o cara tem lá
trabalha na sua unidade familiar, mas também trabalha na agricultura patronal, como tratorista. Isso é muito comum. Essa pluriatividade pode estar dentro da comunidade ou ela pode também estar na cidade, né? Depende. Por outro lado, a divisão do trabalho familiar, a própria divisão do trabalho em geral, pode levar a um processo que a gente chama de agriculturação, que é quando o dever do campesinato fica cada vez mais restrito só à agricultura, em que os outros setores da economia, como o beneficiamento daqueles produtos e a comercialização, ficam cada vez mais com os grandes produtores, com as grandes empresas, né? Isso é um processo, gente, que muitas vezes acontece da seguinte forma. O campesinato, ele tem o domínio dos setores. É comum você encontrar indústrias domésticas em que tem o beneficiamento de alimentos, por exemplo, a produção de rapadura, a produção de cachaça, a produção de farinha, goiabada, de roupas, de artesanato, de utensílios. Enfim, tem uma série de produtos que tem essa transformação nas unidades familiares. Vem a indústria e toma para ela esse papel e joga para o campesinato a única função de produzir produtos agrícolas e vender praticamente in natura para essa indústria transformar. Isso é o processo de agriculturação. No agroecossistema, nós também temos que perceber os diferentes subsistemas, que seria a produção da horta, a produção da lavoura, das criações. E eu queria chamar a atenção aqui do IDR, que é o quê? É a indústria doméstica rural. É o que eu estava falando aqui para vocês, né? Esse beneficiamento do produto dentro da unidade familiar pela família. É quando o produto, ele além de ser colhido na unidade, ele é transformado, ele é beneficiado. É o que vocês vão ler para a semana que vem no texto sobre o engenho na mesa, que fala sobre a IDR. Além disso, gente, tem um processo que o Plog fala que chama recampesinação, que é o seguinte, diferente do que muita gente imaginava para o campesinato, achando que ia acabar, né, devido com o advento do capitalismo, das relações de trabalho estarem se modernizando, há um processo de recampesinização, que é quando quando tem um aumento quantitativo de camponeses no mundo, mas também quando tem um aumento qualitativo do campesinato, isso é, a autonomia desses produtores aumenta. E aí nós podemos citar a própria agroecologia como um movimento que visa o aumento da autonomia desses produtores. Além disso, a busca por mercados mais acessíveis faz parte também de uma busca autônoma, de autonomia do campesinato. Quando tenta desviar dos mercados já dominados pelo sistema hegemônico e tenta acessar diretamente o consumidor. Gente, eu vou colocar só o carregador aqui rapidinho. Tudo isso que eu estou falando aqui, todas essas questões que eu estou colocando, geram o que a gente chama de um modo de vida camponês, que é que o Plog fala, né, que é a forma camponesa de fazer as coisas, mas também nós temos a campesinidade, que é uma ordem moral do camponês, em que o trabalho, a terra e a família são indissociáveis. Não separa isso nessa ordem moral, né? A família, a terra e o trabalho são coisas que estão envolvidas. Não tem como você mercantilizar um ou outro. Tudo está muito incluído. O cálculo camponês de produção e consumo, né? Como que você calcula o quanto que você vai trabalhar é o quanto que você precisa para manter aquela família. Essa é a lógica, e não necessariamente acúmulo de riqueza. E o Ribeiro e a Galizone, né, que são os autores dos textos que vocês vão ler para semana que vem, falam, né, do Jequitinhonha, que o Jequitinhonha tem essas características do trabalho familiar, da gestão comunitária dos bens e do conhecimento da terra, dessa intimidade com a terra. E aí, gente, vou falar aqui rapidamente sobre as 7 teses sobre a agricultura camponesa. 7 teses é um texto do próprio Plog também.
E ele resume aqui, é uma tentativa de resumir tudo que nós podemos falar sobre o campesinato. A primeira tese dele é isso, né? A agricultura camponesa constitui parte altamente relevante e indispensável para a agricultura mundial. Como que ele diz isso, né? Primeiro ele fala que existem 1 bilhão de camponeses no mundo, um cálculo aproximado que ele faz. Quer dizer, é bem representativo como uma ocupação, né, para a população mundial. E é muito importante para a alimentação porque é uma lógica de produção baseada na criação e no acúmulo de capital ecológico. Ou seja, aumentar a produção no campesinato é aumentar a capacidade ecológica de produzir. Quer dizer, em vez de ser uma intensificação do trabalho igual nós temos a atividade industrial, capitalista, mas também pode ser os outros, o aumento da indústria moderna significa muitas vezes a destruição da natureza, o uso dos recursos, o uso de energia. Para o campesinato pode significar o contrário, pode aumentar o capital ecológico. Não depende do capital financeiro, então quando vem uma crise, como nós observamos várias ocorrendo, né, ao longo da história, como a de 29, a de 2008 e agora recentemente a pandemia do corona é considerado também mais uma crise econômica, uma das maiores crises econômicas do mundo, o capital financeiro fica abalado, mas para o campesinato isso pode não ter tantos efeitos. Pode ter ou não pode ter, né, gente? Depende de cada caso. Mas por não depender do capital financeiro, não tem esse movimento de quebra de empresas, de giro de capital, porque eles dependem de outra forma de produção. Além disso, gente, a geração de ocupações de renda e do desenvolvimento sustentável é algo intrínseco no campesinato. Essa foto aqui é da feira de Montes Claros. Um mercado, na verdade, municipal, né? Que ele é abastecido pelo campesinato, pela produção local. Segunda tese, a atual luta por autonomia é determinante para a agricultura camponesa. Quer dizer, a luta pela autonomia é aquilo que o campesinato procura atualmente. É aquilo que mantém ele enquanto camponês. Para aumentar a autonomia no campesinato, o que envolve? Maior coprodução com a natureza, maior coprodução com a comunidade. Então, buscar autonomia é buscar esses tipos de coprodução. Algo que é muito parecido aqui, né? A luta por autonomia fundamentalmente implica e funciona como a construção e uso, desenvolvimento contínuo do capital ecológico, acabei de falar. Para aumentar a autonomia, precisa de aumentar a capacidade dos ecossistemas de produção. Isso não significa substituir o ecossistema por produção, porque uma coisa está ligada à outra. Aqui que está o principal argumento de dizer que é um tipo de agricultura sustentável. 4. A centralidade do capital ecológico ajuda a desenvolver de forma sustentável a produção agrícola, mesmo sob condições altamente adversas. E aí eu queria que vocês colocassem em mente o próprio filme, né, que vocês viram aí do menino que descobriu o vento. Aqui é o William na vida real, né? E o que isso significa? Agregação de valor no estabelecimento. Vamos colocar aqui, vamos pensar no filme. O primeiro desastre que acontece lá, né? A venda das árvores e depois a inundação, porque as árvores é que continham essa inundação. No momento que vem esse primeiro desastre ambiental, quer dizer, vem esse desastre e depois vem outro, que as chuvas demoram a chegar. Né? Houve então, de um lado, um extremo que é muita chuva, que não foi contida, do outro, a seca. Uma estiagem prolongada. Para um sistema baseado no capital financeiro, a lógica para se responder a essa condição adversa é migrar o capital para outro local. Se um determinado lugar não está fornecendo vantagens econômicas, o capital consegue facilmente se locomover pelo espaço, principalmente com o advento do neoliberalismo, que nós estávamos falando sobre a facilidade de transição
transnacional de capital. Mas para o campesinato não, há uma tentativa de agregação de valor no estabelecimento. Aquele lugar é onde eu nasci, é onde eu vou ficar, e eu preciso de resolver esses problemas, e acaba levando a agregação de valor. É o quê? Investindo naquele local onde eu estou. No caso do filme, com o desenvolvimento de uma tecnologia local. 2. Eficiência técnica. Você tem poucos recursos, mas tem uma necessidade, por outro lado, que é o abastecimento, o provimento da família. Em vez de pensar em formas de expansão do seu negócio, você precisa de ter mais eficiência técnica naqueles recursos que você tem. A água, por exemplo, né, o que o William consegue é uma água que estava no subsolo. Não precisou de fazer algo que o agronegócio costuma fazer, que é desviar água de outros cursos d'água para aquela produção. Quer dizer, são formas criativas de melhorar a eficiência de uma irrigação sem uso de energias não renováveis. Né? Intensificação do trabalho, isso é, em vez de ficar pensando em contratar novas pessoas, uma relação de salário, há um aumento da penosidade do trabalho para conseguir um determinado objetivo. É uma unidade orgânica, não confundir orgânico aqui com produto orgânico, né? É orgânico no sentido de quem trabalha na unidade. O dono do negócio é quem trabalha no negócio. Né? Não é uma relação mecânica, esse que é o sentido. É uma relação direta com o trabalho. O mentor do trabalho é o que faz o trabalho. Não tem essa separação entre trabalhos intelectuais e braçais. Emprego de tecnologia e inovação, aí não precisa nem dizer, né, o exemplo do filme que ele coloca. 6. Reprodução relativamente autônoma, historicamente garantida. Significa o quê? Como eu dependo da natureza para produzir, e não necessariamente de investimentos, muito menos do capital financeiro, muito menos internacionais, eu consigo ser mais autônomo nessa direção. Outra tese importante, né? O mercado global dos impérios alimentares geram crises agrárias e alimentares permanentemente. A industrialização da alimentação, né, que está desconectando a agricultura com a natureza e as localidades, gera uma crise, principalmente substituindo por insumos artificiais. Aí nós podemos colocar os fertilizantes, podemos colocar os agrotóxicos, as sementes transgênicas. E fazendo um parênteses aqui sobre as sementes transgênicas, eu encontrei um texto, inclusive no próprio Aspta, estava discutindo isso na última aula, né? Que tenta trazer aquela discussão que a gente estava falando sobre a relação entre semente transgênica e o agrotóxico, né? Como uma coisa está conectada com a outra. E aí é interessante, posso passar para vocês esse texto. É um texto mais jornalístico, mas assinado por cientistas da área. Comentando, parece que a Bela Gil fez um comentário a respeito dessa associação e ela foi criticada. E aí o jornalista falou assim, olha, não estou aqui para defender a Bela Gil não, mas sobre esse assunto, aí eles vão lá e discutem quais são essas relações que existem. O do transgênicos, a gente leu ele para ecologia humana. Ah, é? Ele é bem interessante. Do Aspta? A gente leu no site Poder 360 do CTN Bio, uma coisa assim. Tipo, o povo lá do CTN. No final tem lá o autor, acho que é dele. Ó, legal. E vocês vão falar disso no seminário? Alguma dupla vai falar sobre isso no seminário? Ah, não sei. Foi para outra matéria que vocês disseram, né? Isso. Foi essa semana? Eu acho que foi para essa semana que a gente tinha que fazer tipo uma resenha sobre só. Ah, tá. Perdi aqui. Pois é, eu fiquei devendo essa leitura, né? Mas a gente pode deixar essa discussão pro momento do seminário, porque eu acho que ela é muito rica. 2. Ordenamento da produção e comercialização da alimentação pelo mercado global. O que é? A alimentação, ela deixou de ser está cada vez deixando de ser um assunto local
e passando a ter um ordenamento a nível internacional. Isso, né, para o blog gera grandes problemas, porque o mercado internacional vai ditar essa circulação de alimentos. E aí ele cita a OMC, que impõe regras neoliberais no comércio. Isso também vai ser uma discussão no seminário sobre a desregularização do comércio. Aí que tem algumas informações que ele fala sobre o quanto que que fala que 15% da produção agrícola que cruza a fronteira, os outros 85% não, continua no próprio território nacional, mas não significa que não esteja controlado pelo mercado internacional. E aí ele cita o Polanyi, né, que é deixar o destino da terra e das pessoas nas mãos do mercado é equivalente à sua aniquilação. É uma visão sobre impor a lógica do mercado em cima até da lógica da humanidade, né, da soberania e da segurança alimentar. Impérios alimentares, gente, o que é? Né? Vocês devem ter visto isso no texto. É basicamente dizer que é o agronegócio, a produção capitalista da agricultura, que atende uma indústria de processamento desses alimentos, que vende esses produtos para as grandes empresas de comercialização, os atacadistas principalmente, que vão distribuir esses alimentos para as cadeias de supermercados, os grandes supermercados. E aí tem até o grupo que vai falar sobre o pequeno negócio, né? E é interessante pensar a diferença de uma cadeia de supermercado do grande negócio e um fornecedor de alimentos do pequeno negócio. Há uma diferença substancial relativa à origem desses alimentos e o envolvimento dos bancos, das instituições de financiamento nesse processo. E o campesinato, né, se vê um problema, né? Porque eles querem acessar esses circuitos de venda de alimentos, mas o sistema hegemônico domina. Para quem já pesquisou sobre o assunto, mas eu fui pesquisar a respeito de produtores que queriam vender para redes de supermercado como BH, como Verde Mar, EPA. Tem um nome que eu esqueci, mas para você entrar com o seu produto no supermercado, você tem que dar para o supermercado equivalente a 10 mil reais de mercadoria só para você entrar no negócio. Aí, a partir disso, você consegue ser um fornecedor. Imagina para um pequeno produtor vender 10 mil reais, dar 10 mil reais do seu negócio para entrar, né, num supermercado. É impossível. Isso pode significar a produção toda dele de 2 anos, né? Aqui, gente, algo que eu acho fundamental, muito interessante. Se de um lado o campesinato do mundo, né, os campesinatos do mundo estão sofrendo com as muitas consequências do ordenamento imperial, da produção de alimentos, por outro, eles constituem a maior resposta, a maior frente contra esses impérios. E aí ele fala 3 tipos de resistência. A luta aberta é quando tem ocupação, tem enfrentamento com a polícia. Na história recente brasileira, guerrilhas armadas contra a ditadura. Tem a própria Canudos também, foi um exemplo de luta aberta. Recentemente, o despejo do campo... Me fugiu o nome. Campo do Quilombo, gente? Alguém ficou sabendo desse despejo em Campo Belo? Eu ouvi falar, mas não vi muito sobre. Quilombo. Eu também. Me fugiu o nome agora da ocupação. Isso foi um tipo de luta aberta, né? Com a polícia enfrentando, tacando fogo, destruindo a escola, uma casa centenária que foi destruída por um trator. A escola, né? Na verdade, o Zema tem destruído muitas escolas em Minas Gerais. A Fundamar, que era uma escola que eu já trabalhei no comecinho da minha graduação, fiz projetos lá de horta e tudo mais. Uma escola rural modelo no Brasil inteiro, uma escola que fica no sul de Minas, na cidade de Paraguaçu.
foi fechado pelo Zema porque disse que ele estava gastando muito dinheiro. Então, assim, isso são formas de luta aberta do campesinato, né, de tentar resistir a partir da própria força corporal, né? Mas também tem a luta velada, a sabotagem. Aí tem um texto do James Scott, que é um clássico sobre isso, que é o Weapon of the Weak, que é a arma dos fracos, né? Que são formas sutis de enfrentamento do campesinato em relação a alguma ameaça. Ele diz que Isso eu vejo lá no Jequitinhonha, por exemplo, né? Que é a minha área de estudo. A silvicultura invadiu terras lá dos camponeses. Aí tem aquela forma de resistir, mas quando a empresa começa já a ignorar a existência deles, eles vão lá e tacam fogo na silvicultura. Todo mundo sabe quem foi, mas ninguém fala, porque são formas de sabotar aquela empresa que está invadindo e não está mais respeitando. São formas sutis. Né? No Araguaia, as empresas fecharam a estrada com cerca, vai lá alguém corta a cerca, o pessoal consegue passar, todo mundo sabe quem foi, mas ninguém fala. São essas formas veladas de luta, que é muito próprio do campesinato. Mas o Plog chama atenção para um terceiro tipo, que é a intervenção na organização do trabalho e da produção. Para te resumir essa parte, a agroecologia é uma delas. Né? Você mudar a sua forma de trabalho é uma forma de resistir a esses circuitos hegemônicos. Tem que plantar com transgênico, tem que usar agrotóxico, tem que ter acesso ao crédito. A agroecologia diz, não, eu posso produzir com sementes crioulas, com defensivos naturais, com adubo que eu mesmo produzo na minha propriedade, com financiamento próprio ou da sociedade envolvente, sem necessariamente passar pelos bancos. Resistência não é só reação, mas também produção e ação. E por fim, gente, a resistência camponesa é a principal força motriz da produção de alimentos. Quando tem uma crise, né, a agricultura capitalista empresarial, o que ela faz? Desativa. Não é mais interessante ficar aqui. Vou para outro lugar. Os camponeses não. Tem vários tipos de estratégia para agregar valor naquele local. Aí a pergunta fica, o desenvolvimento da agricultura camponesa é ambientalmente sustentável? Nessa discussão, o Martinez Alier, inclusive, a Helena, né, que a gente tem essa discussão sobre a valorização do meio ambiente, esse texto aqui dele chama O Ecologismo dos Pobres, é muito bom porque tem uma leitura sobre a valorização do meio ambiente, ele explica bem como é que funciona, não sei se você já teve esse acesso. O professor de ecologia passou também, mas não acho que não foi obrigatório, não. Ah, tá. Ele passou para vocês o texto, o livro, PDF? Ah, ele passou um texto lá. Era o PDF. Se não for sei se é o livro todo. É o Ecologismo dos Pobres. O livro inteiro? Não sei. Não, era só uma parte. Se vocês puderem me mandar, teria como? Acho que tem, sim. Tô precisando muito dele e não Mas só a parte que a gente recebeu? Se não for problema. Tá. Eu posso mandar aqui agora? Eu tô logado no mundo? Ah, se puder, valeu. Mandaram o link. Se eu clicar, eu acesso? Eu não acesso, não. Ah, não, pera aí. Tá, depois eu vejo isso. Eu consegui acessar aqui. Obrigado. E ele fala o seguinte, gente. É falta de noção alegar que as pessoas em situação de miséria sejam sempre e sob qualquer circunstância ambientalistas. Mas ele fala também, contudo, os pobres estão frequentemente do lado da conservação dos recursos e de um ambiente limpo na distribuição ecológica dos conflitos, né? Tá errado ali. A posição que eles estão no mundo é da conservação desses recursos. Isso está dizendo, gente, o Plog coloca nesse contexto dizendo o quê? O campesinato não é ambientalista. O objetivo deles não é o mesmo dos ambientalistas, mas para produzir no campesinato você precisa ter uma produção da natureza. Isso envolve uma ligação direta com a ecologia. Se você não
respeita o sistema ecológico do local, o ecossistema local, a sua produção vai estar condenada. Logo, culpar o campesinato, como é muitas vezes culpado, por estar degradando o meio ambiente, há muito problema nessas afirmações, porque é simplesmente destruir a própria fonte de recursos, né? É uma acusação, muitas vezes, projetada para culpar quem, na verdade, quem protege. E aqui tem os argumentos, né? Coprodução com a natureza leva ao alinhamento da produção. Eu acabei de falar. Intensificação da produção é intensificar a coprodução com a natureza. Os consumidores estão cada vez mais valorizam essa questão do ser natural, de ser orgânico. A escassez dos recursos, que leva à não mercantilização dos mesmos, as externalidades positivas para aumentar a policultura, isso é, o que eu faço externo da minha equação econômica, favoreço o meio ambiente, não destruo o meio ambiente. E relações de reciprocidade para driblar obstáculos mercantis, né? Sempre tem. E por fim a pergunta, os diferentes campesinatos são capazes de alimentar o mundo? Aí, segundo o Comitê Interamericano de Desenvolvimento Agrícola, a CIDA, na América Latina, em 1960 fez um estudo e diz o seguinte: a agricultura camponesa é a mais produtiva que as demais. Os camponeses produzem muito mais por hectare e também por quantidade disponível de água, etc. Ou seja, uma eficiência técnica sobre os recursos escassos. Se os camponeses tiverem suficientemente espaço sociopolítico e econômico, eles podem promover níveis de produtividade e produção às vezes impressionantes. O Plog diz sobre esse estudo, mas ele fala que isso se aplica ao momento atual e também para a Ásia, que é um estudo que ele fez também lá. E aí, gente, a única pergunta que fica para o final da aula é essa: qual é a relação do campesinato com a nutrição? Né? Algo que fica um pouco mais aparente, né, em ler esse texto do Plog. Eu fiquei impressionado que eu consegui fazer essa aula em 40 minutos, né, gente? Então acho que dá para as próximas aulas dá para ser mais sucinto. Eu que gosto de delongar. Mas é isso, gente. Os grupos que forem trabalhar com essa temática, acho que vale a pena dar uma lida nesse texto, porque ele é muito pequeno e é um texto da Aspita também. Não está na revista Agricultura, se eu não me engano. Tem que ver aqui onde que está. Mas esse aqui, ó, 7 teses sobre a agricultura camponesa, do Plog. Da Aspita também, ó. Agricultura familiar camponesa na construção do futuro, 2009. É isso, gente. Algum comentário? Alguma dúvida sobre o que nós combinamos?